Deixa eu mostrar aqui um chart dessa pesquisa de hoje da Atlas Intel e aparece assim, maiores problemas do Brasil. Quais são, na sua opinião, os maiores problemas do Brasil hoje em dia? A pessoa podia escolher até 3 dessa lista. Criminalidade e tráfico de drogas tem 54%. Corrupção, 50,8%. Só aí vem economia e inflação, com 32,3%, e 10 pontos depois, antes, a menos, extremismo e polarização política. E aí vem o resto aqui. Mas criminalidade e tráfico de drogas em primeiro lugar. O governo pena por não saber enfrentar isso, como a extrema-direita faz, pelo menos numa percepção, com aquela frasezinha de efeito que é bandido bom é bandido morto. O que impede a esquerda de ter um discurso mais apelativo, mais atraente com relação a esse tema aqui que é tão importante e decisivo para uma eleição, professor? É uma boa questão que você levanta. A extrema-direita, a direita, ela faz muita demagogia e politicagem com a segurança pública. Na verdade, a extrema-direita propôs muito pouca coisa na segurança pública. Eu acho que o caminho é iniciar um processo de tirar do papel tudo o que escreveu. Eu diria o seguinte, se a esquerda e o campo democrático tivesse tirado 40%, 50% do que já propôs na área de segurança pública, né, transformado isso em política de segurança pública, a segurança pública seria o carro forte da esquerda e do campo democrático em todas as eleições estaduais e federal. Né? Então, temos que enfrentar essa narrativa da extrema-direita, né? Esse populismo demagógico da extrema-direita. Né? Porque as organizações criminosas, né, vão cada vez mais se fortalecer com esse discurso. Esse discurso, ele, na prática, estabelece uma ação muito repressiva das regiões periféricas, em todo o país, com incursões sistemáticas, né? E uma relação, eu diria, uma relação de ser manso com as organizações criminosas e, às vezes, conivente. São Paulo vive hoje a maior crise de segurança pública que eu diria em todo esse período da transição. Há um processo de milicialização da polícia militar, a maior polícia militar do país. Ocorreu uma operação na Baixada Santista com mais de 80 mortes, né, com indícios objetivos de que as mortes não se deram por confronto, até porque os policiais não usavam, a sua maioria, câmeras corporais, apesar de São Paulo ter adquirido 11 mil desse equipamento, né, nessa grande operação, não usaram câmeras. No período de 2 meses em que ocorreu a Operação Escudo e depois Verão, o crime aumentou na Baixada Santista, não diminuiu. Há pesquisas que mostram isso. Né? Então, esse discurso de linha dura, para mim, é pura demagogia. O problema é que nós não temos contraponto. Qual é o contraponto? Quais são as principais propostas da esquerda e do campo democrático na área de segurança pública? Temos poucas, porque não tiramos do papel. E temos grandes programas, grandes propostas. Né? Então, nesse livro, eu relembro aí, pelo menos, propostas dos últimos 30 anos, né, feito pela esquerda e pelo campo democrático. Então, é uma provocação. Vamos tirar do papel aquilo que nós já propusemos à sociedade. Né? O presidente Lula, na campanha vitoriosa, apertada, mas vitoriosa, né, da chapa Lula-Alckmin,
apresentou no programa a criação do Ministério da Segurança Pública. Eu, em 2006, Nogueira, eu já propunha a criação do Ministério da Segurança Pública. Nós temos que ter uma pasta exclusiva para a segurança pública, até em razão da pesquisa que você acabou de mostrar. A segurança pública é o primeiro ou segundo tema de maior preocupação da população brasileira. Nós tivemos, em toda a transição democrática, uma única conferência nacional de segurança pública. E aí se fala em construir o SUSP. Para construir o SUS, Sistema Único de Saúde, foram necessárias 17 conferências nacionais. Em toda a República, só uma única conferência, que foi no segundo governo Lula. E não teve mais conferência sobre segurança pública. Então, a agenda de segurança pública, quando ela deixa de ser uma agenda estratégica, prioritária, é estabelecer política nacional de segurança pública. Acaba, quando não acontece, acaba dando espaço para as propostas demagógicas, eleitoreiras, mesmo que não apresenta nada de novo. A extrema-direita tem como proposta o caos, a desordem. Por isso que nenhuma proposta da extrema-direita vai acabar com as organizações criminosas ou as milícias. Pelo contrário, essas propostas demagógicas, direta ou indiretamente, fortalecem as organizações criminosas. Agora, já foi proposto várias formas de enfrentar o crime organizado, de um tipo de policiamento mais adequado nas periferias, um tipo de policiamento para diminuir a sensação de segurança que o furto e roubo de celular, por exemplo, produzem. Porque para o cidadão que perdeu o seu celular, seja por furto e roubo, o maior crime é o roubo de celular, porque é patrimônio dele. Então, há formas de fazer um policiamento que diminua drasticamente esse tipo de furto e roubo que cria a sensação de segurança. Agora, além disso, hoje o maior problema do país é o crescimento absurdo das organizações criminosas e o envolvimento de policiais com elas. Nós tivemos aqui, em Cumbica, um empresário marginal que foi executado. Sim. E se descobriu que quem executou foi um policial. Tem mais de 19 policiais militares sendo investigados pelo órgão corregedor e outras dezenas de policiais civis. Isso é uma crise absurda. Nunca nós tivemos, em toda a história da República, uma execução à luz do dia no aeroporto internacional. E aí acaba, se não enfrentar esse debate, o governador de São Paulo é um nome forte para ou a reeleição ou para disputar a presidência da República, com uma política desastrosa de segurança pública, mas que não tem contraponto. Então, o contraponto não é estabelecer uma narrativa, apenas uma narrativa que tenha referência no conjunto da população. Essa narrativa tem que ser seguida de efetivas propostas de políticas públicas que alterem esse quadro. Eu tenho receio de que, se nós não avançarmos nessa agenda, não trazer essa agenda como prioritária, em 2026, nós vamos ter poucas condições de enfrentar o debate com a extrema-direita. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. O Estadão deu uma matéria que é bastante assim, reveladora do quanto se vive em São Paulo sob o domínio do medo, como diria o filme do Sam Peckinpah.
E a matéria, eles saíram de São Paulo com medo da violência, aspas, não é seguro para criar os meus filhos. Aí tem vários relatos ali de gente que está se mandando. Por que isso não gruda no Tarcísio como um emblema, um símbolo do fracasso da política pública assassina dele? Por que isso vira um problema do governo federal? O que está faltando comunicar para a população para dizer, ó, quem fracassou é o governador de São Paulo, a polícia militar de São Paulo, o DERRIT, e essa história toda aí de bandido bom é bandido morto e os assassinatos em série, não está resolvendo. Por que isso não vira uma mácula ou um problema para aprovação do governo, no caso de extrema-direita como do Tarcísio? Kiko, você tem razão, não vira... Eu acho que uma das hipóteses, que temos que trabalhar com hipótese, é a capacidade do governo do Estado de defender sua política nas redes sociais. Os meios de comunicação de massa, os grandes meios de comunicação de massa, num período, eu diria, o período mais obscuro da política de segurança, chegou a fazer críticas sistemáticas à política de segurança pública em São Paulo. Tanto que o governador oscilou em algumas políticas ou decisões que ele tinha tomado ou falado no período eleitoral, por exemplo, sobre câmaras corporais. Ele fez a campanha dizendo que isso, se eu for governador, não vai ter câmaras corporais. E aí disse que foi um erro, que ela tem a sua importância. Há uma postura não crítica da imprensa da grande mídia, com relação à política de segurança pública aqui em São Paulo. Nesse caso, o senhor não acha? Nesse caso, o senhor não acha que era uma oportunidade do governo federal chamar atenção para isso? Não tem um prurido, não tem uma, sei lá, vergonha de tocar nesse tema por parte da esquerda? Que eu quero dizer, apontar o dedo para o Tarcísio. Falar, olha, matéria do Estadão, insuspeito Estadão, falando de um êxodo de paulistas porque não estão aguentando mais essa onda de violência policial. Eu acho que você tem razão, Kiko. Tem que enfrentar o debate e a narrativa. Quando você tem uma ocorrência policial de trânsito, aparentemente uma simples ocorrência de trânsito, e um policial joga o cidadão da ponte, isso não é polícia, isso é ação miliciana. Quando jovens são mortos, ou por ter batido na viatura, ou estava havendo alguma ocorrência, e são executados. Então, há uma política clara de aumento da letalidade policial em São Paulo, e isso, para mim, não é descontrole, isso é o controle que a extrema-direita quer, estabelecer uma ação cada vez mais repressiva contra os de sempre. É só pegar o perfil dos mais de 80% que morreram, mais de 80 pessoas que morreram na Baixada Santista. A própria imprensa disse que, no período dessa operação, teve um líder de organização criminosa que foi morto na Baixada Santista. Mas foi morto, tudo indica, pelo que saiu na imprensa, por disputa interna da organização criminosa. Para não dizer que não tem nenhuma, eu tenho muitas dúvidas de que 90%, ou para não chegar a 100%, 90% das pessoas que foram mortas na Baixada não tinham relação
com crime organizado para dizer que foi uma operação de enfrentamento ao crime organizado. Quando alguém falou disso? Né? Porque na condição minha de estar fora do governo, eu falo o que eu penso, né? Mas acho que o nosso governo precisa fazer contraponto, né? Para mim, o contraponto é o governo, este ano, criar o Ministério da Segurança Pública, anunciar mais 10 presídios federais para presos relacionados a organizações criminosas, criar uma força-tarefa sob o comando do Ministério da Segurança Pública, com PF, PRF, Receita Federal, né? Ministério Público Federal, né? Para asfixiar as organizações criminosas indo atrás do dinheiro, né? E lá na ponta fazer um outro tipo de policiamento, induzir um outro tipo de policiamento, que é o policiamento de proximidade, um policiamento em que dialoga com a população.